nosso percurso normal, que é os tipos de energias que já vínhamos estudando. E para fazer simplesmente um refreshment, nós já falamos da energia hídrica, já falamos da energia hídrica, já falamos da energia eólica, e agora nos toca falar da energia fotovoltaica. Então, esta aula, sendo uma aula de antecipação, para não desvirtuar aquilo que é o progresso, a sequência daquilo que é a matéria, também para facilitar a compreensão e a organização vossa também dos apontamentos, nós vamos continuar progressivamente, seguindo a mesma lógica, e pouco a pouco vamos ajustando as matérias e vamos chegar naquela matéria que, na verdade, estava escalada para o dia de hoje. Isso também para permitir um pouco a organização daquilo que são as notas de apanhados que vocês fazem, e também assim organizarem, terem uma certa linhagem, um fio de acompanhamento ou de estudo que possa vos facilitar a compreensão. Então, ontem nós introduzimos a energia solar e estávamos mais ou menos a dar aquilo que são os requisitos, as condições, como que é, na verdade, gerada a energia solar. E para não ser eu mesmo a introduzir, porque acredito que também os colegas puderam fazer apanhado na aula de ontem, puderam fazer alguns apontes, e vou pedir ao Milton. Milton, estás aí? Sim, então podes nos introduzir um pouco o que falamos na aula passada, que foi ontem, né? Na verdade. De que falamos? Sei que falamos da energia solar e fotovoltaica e queríamos ouvir de ti o que reteste, o que ficou sobre esta energia solar fotovoltaica, sim? Tens a palavra. Ok, muito obrigado. Já que falas de alguns colegas, podes indicar um colega ou uma colega para poder dar continuidade?
Tá-me escolheram. Sim, docente. Bom dia a todos. Dando continuidade, o docente ontem também falou do sistema SCADA, não é? Que é um sistema de supervisão e aquisição de dados. E o docente explicou que em parques fotovoltaicos são usados esses sistemas e em outras áreas, né? E o docente explicou um bocadinho como é que funcionava esse sistema SCADA e também deu-nos como TPC para investigar como é que esse, esse sistema funcionava. É, eu acho que é só isso, docente. Achas que é só isso, né? Só para não falar TPC docente disse que era fala presencial. Ok. Mas já falando, já que introduziste a questão do TPC, que era para ver, era para ver o que é isto, um sistema SCADA, não? Eu acredito que investigaram e fizeram um pouco o uso dos megas para investigarem ou para buscarem o que isso queria dizer, o que quer dizer o sistema SCADA e para que serve. Eu depois vou dar aqui, mais ou menos, vou falar um pouco mais a fundo sobre essa questão do sistema SCADA, porque são sistemas de supervisão de controle que são muito importantes e hoje em dia em algumas empresas que são mais exigentes, se tu vais lá, concorres para uma certa área, eles perguntam se tu sabes usar esses sistemas de controle, sistema SCADA, por exemplo, tem como outros aí que também são de supervisão, se sabes usar, por exemplo, um HMI, então tudo isso aí. E, Tatiana, Tatiana, sim, fizeste o TPC, né? Eu sei que fizeste. Então, o que é mesmo um sistema SCADA? É um sistema que usa um software para monitorar, supervisionar e controlar as variáveis e os dispositivos de um processo. Dispositivos de um processo, variáveis de um processo, supervisionar, controlar. Então, em geral, na verdade, é isto. Este SCADA é uma sigla. Buscaram o significado desta sigla, esse SCADA, que quer dizer, João? Sim, docente? Sim. O que quer dizer esta sigla SCADA? Eu ontem falava que é uma abreviatura. Sim, eu ontem dizia que era uma abreviatura e, pelos vistos, é uma abreviatura de uma palavra inglesa para designar ou determinar um certo... O que significa mesmo SCADA? A colega Tatiana já disse que é um sistema de supervisão e aquisição de quem? Dados. Isso é. Supervisão, controle e aquisição de dados. Isso é que é o SCADA. Isso é que é o SCADA. É por isso que esse sistema utiliza softwares. E estes softwares facilitam, ajudam, permitem uma monitoria, uma supervisão, um controle de variáveis nos dispositivos ou num processo. Então, nós dissemos ontem que, através de um sistema SCADA, nós podemos supervisionar ou podemos controlar, podemos monitorar o movimento, o direcionamento dos painéis solares, de modo que estes possam
maximizar a sua captação dos raios solares e, por conseguinte, também maximizar aquilo que é a produção da energia elétrica. A produção da energia elétrica. E pode surgir a questão de perguntar para que serve mesmo este sistema SCADA. É um sistema de supervisão. E, na verdade, nos processos industriais, a supervisão ocupa um papel muito importante. Porque é a partir daí que nós conseguimos ver como é que os processos estão a evoluir. Como é que os processos estão a evoluir. Processo. O que pode ser um processo? Paulo. Paulo. O que é um processo? Essas palavras parecem soltas, mas tem muito impacto, muito significado no mundo industrial. Né? E familiarizar-se com elas é muito importante, porque, na verdade, nos põe um pouco mais a gosto ao falarmos dessa maneira, ao falarmos dessas matérias. Nos coloca mais à vontade. Não, este é um processo não acabado. Este processo não foi bem supervisionado. Este processo não foi bem monitorizado. O que é mesmo um processo? Assim, num contexto industrial, por assim, o que seria um processo? Paulo? Paulo, estás aí? Não. Yara? Presente. O que é um processo? Um processo é um conjunto de atividades sequenciais para obter um certo objetivo. Então, no contexto que você disse, né? Por exemplo, de produção de energia, Geração de energia fotovoltaica, sim. Poderia ser esse conjunto de atividades sequenciadas, né, para produzir energia no sentido, por exemplo, desde a captação dos raios através do painel, depois quando temos o controle no controlador de carga, o armazenamento na bateria. Então, isso podemos considerar um processo de produção. Muito bem. Muito obrigado. Ficou muito nítido e claro. Uma aplicação mesmo bem feita. Então, nós temos que ir mais pela contextualização. Se a gente fala de um processo, estamos aqui a falar de geração de energia. Então, engloba este conjunto de atividades, a sequencialidade destas atividades para atingir um certo fim. E o nosso fim, afinal de contas, é obter aquilo que é a energia elétrica. Obter a energia elétrica. Então, aqui ao falarmos de processo, ao dizermos que o SCADA é um sistema que usa esses softwares para monitorar, supervisionar, controlar as variáveis e os dispositivos de um processo. Dispositivos de um processo. Se nós formos a ver, falando diretamente na geração de energia eólica, da energia fotovoltaica, ainda bem que disse aqui a Yara, desde o momento da aquisição dos painéis, ou podemos até, se quisermos ser mais longo, da
desde o momento da concepção do projeto. Nós identificamos um lugar que tem um grande potencial fotovoltaico, temos uma boa radiação solar e vamos usar este espaço para a geração, montarmos uma central fotovoltaica. Estamos a fazer o quê? Estamos a elaborar um projeto. Esta pode ser considerada a primeira fase do projeto, a concepção da ideia. Indo naquilo que é a ideia do processo, esta é a primeira etapa do processo. Depois vamos a escolher qual é o tipo de painéis que nós vamos usar. Quais são os tipos de painéis que vamos usar? Que são os monocristalinos, ou tal, e tudo isso vamos a definir. Quais são as dimensões? Qual é o tipo de inversor? Qual é a capacidade e tal? Então, esta pode ser a segunda, até a fase da instalação e o processo de produção da própria energia elétrica. Então, entra aqui a palavra processo, que também deve ser tido em conta naquilo que é a análise e avaliação dos projetos. E para que serve o sistema SCADA? Já dissemos que é para monitorar, supervisionar e controlar variáveis do processo. Como que funciona o sistema SCADA? Também é uma outra parte que é necessário saber. Sendo um sistema de supervisão, sendo um sistema de supervisão, ele vai usar diferentes plataformas que vão trazer a informação dos processos no campo que estão a decorrer, para que esta informação seja processada e, a partir de um dispositivo adequado e próprio, possa se realizar a monitoria ou acompanhamento deste processo. Normalmente, o sistema SCADA está conectado a um dispositivo, geralmente aos PLCs, processador ou programador lógico, controlador lógico programável, que é o PLC neste caso, que tem uma vasta memória, onde nós podemos introduzir lá os programas, aquilo que nós queremos que aconteça a partir dos bornes de entrada do próprio PLC, e nas saídas nós alocamos estas saídas, ligamos os atuadores. Os atuadores são os que vão, na verdade, comandar, dar ordens, receber do sensor, dar ordem para que se execute alguma ação naquilo que é o painel, o direcionamento. Estava dando um exemplo, eu quero que o painel esteja virado a 45 graus leste, a 50 graus norte. Isto eu posso fazer estando numa sala de controle. Posso executar isto estando numa sala de controle e monitorar. Então, esta é a vantagem do sistema SCADA. Essa foi uma das grandes aquisições, foi uma das grandes conquistas no mundo industrial, onde as coisas evoluíram e conseguiram alcançar os seus patamares. Muito bem. Sobre o sistema SCADA, depois ainda vamos aprofundar, tem mais informações, tem mais coisas, como são os softwares, quais são os equipamentos necessários para o funcionamento do sistema SCADA, a aplicação desses sistemas e tudo isso. Depois vamos ver. Muito bem. Como nota introdutória está, entrando para aquilo que é a nossa aula, que é os sistemas fotovoltaicos, vimos o que era a energia solar. A energia solar era o termo que se referia à energia proveniente da luz
ou do calor do sol. Da luz ou do calor do sol. E falamos também de que dependia quais eram as condições que podiam influenciar naquilo que é a radiação solar. Quais eram os intervenientes nisto? Malik. Docente. Sim, nós falamos de algumas condições onde. Quais são essas condições que nós dissemos que intervinham nesta questão no processo de captação dos raios e produção de energia? Uma das condições que falamos na aula passada é que os painéis solares dependem das condições atmosféricas. Neste caso, falando concretamente da nebulosidade e da umidade do ar. Dizemos que se houverem muitas nuvens e bloquearem os raios solares, os painéis não conseguiriam captar a sua incidência para produzir, digamos, na sua máxima escala. E falamos também da umidade do ar. Temos que às noites, quando a temperatura desce, ocorre aquilo que chamamos de cacimba ou nevoeiro. Então, este nevoeiro, ao cair sobre os painéis solares, criam uma camada, digamos, de sujidade, né? Então, essa camada faz com que diminua o processo de aquisição dos raios solares nos painéis. Muito bem. Vamos, escolhes mais alguém para que possa prosseguir com mais outro dado que explicamos? Apesar de que já estou aqui a partilhar esta parte do slide, mas pronto, escolhe mais alguém que possa continuar. Pode ser uma Mayra. A quem escolheste? O Mayra. O Mayra. Escolheram. Sim. Está de escolheram. Claro. Mas está bem. Outra condição, né, é sobre a latitude do local e posição do tempo, que depende da inclinação do eixo imaginário do qual a Terra gira diariamente. E a translação ou revolução, porque tudo depende da posição do Sol. Nós temos que fazer um estudo, não é? De, como é que eu posso dizer? Na zona onde vamos implementar o projeto, onde é que os raios solares têm mais incidência? Em que lado, posso assim dizer? Qual é a inclinação que ele tem? Porque assim ele pode captar os raios solares a 100%. Agora, se formos já pôr um lado em que não apanha bem, não terá não terá uma boa eficiência. Sim. Então, eu vou partilhar convosco aqui algum material, alguns slides, simplesmente em jeito de ilustração. Depois voltamos à matéria. Este material está em espanhol. É de ver se eu consigo traduzir todo ele, e se eu for a traduzir, vou a partilhar convosco. Mas também com um desafio naquilo que estávamos a falar, que tem que ter também uma língua aprendida, não? Então, eu vou partilhar esse material simplesmente para nós vermos. Ao falarmos de coordenadas e movimentos da Terra, nós temos que ter em conta as latitudes e
longitudes. Quando falamos de latitudes, estamos a falar as linhas que são paralelas ao Equador. As linhas paralelas ao Equador. E ao falarmos de longitude, nós estamos a falar as linhas que são paralelas aos hemisférios. Temos aqui o hemisfério norte e o hemisfério sul. Não, oeste, neste caso. Então, temos o hemisfério norte e sul, ao falarmos das latitudes, e temos oeste, ao falarmos da longitude. Conseguem ver a minha a apresentação, não? Sim, sim. Sim, então, este aqui é a Terra. E em geografia nós estudamos isso. Estudamos as longitudes, os graus, tudo mais, este, oeste, mais para oeste, positivo, e este, negativo, tudo isso, as longitudes. E temos as linhas das longitudes estão em função ao meridiano de Greenwich. Essas estão paralelas ou aquilo que é o meridiano de Greenwich. Isso é geografia. Então, em relação ao Sol, nós temos um movimento de translação da Terra. A Terra faz um movimento de translação em relação ao Sol. O que faz com que no verão, nós estejamos na presença dos solstícios. E no inverno, estejamos na presença dos equinócios. Estamos nos equinócios. Já ouviram falar disso, não? Solstícios e equinócios. Alguém sabe? Já, equinócio não. Solstícios, o que é mesmo? O que seria solstícios? Quem já ouviu falar? Solstícios quer dizer o quê? Vamos, colegas. Quem já ouviu falar de solstício? E quando ouviu falar, disseram que era o quê? Um prato. Foi Era no um fim. prato. Mostraram no fim, mas queriam sacrificar. Então o sol focava muito, né? Ficava muito mesmo, muito claro. Então acho que está relacionado a isso, né? Uma grande incidência de sol. Assim, na Terra. Falta pouco só. É por aí, mas falta pouco. Sim. Eu vi assim, só mostraram isso. Falta pouco. Dias em que o sol incide com maior intensidade. Não. Não? Sim, é por aí, mas não pode ser muito mais pela incidência. Os solstícios e equinócios devem ser entendidos como, mas não quero dizer ainda. Quem outro que ouvi falar? Os solstícios estão um pouco por aí, sim. O sol e tal, incide e tal, mas algo que tenho que escutar, que não estou a ouvir bem, que gostaria de que aparecesse. É assim, colegas. Nos solstícios, o que acontece é que os dias são mais longos em relação às noites. As noites são curtas e os dias são longos. Em alguns sítios, acontece que 19 horas ou 18h30 ainda temos a presença do sol. Nunca vos deram conta disso? Já na Alemanha acontece muito. Até Na Alemanha, 22, sim, 20, 22, ainda tem sol.
Aqui em Moçambique também acontece, mas não 2022. Então, os solstícios são períodos em que os dias são mais longos em relação às noites. Então, este fenômeno, para a produção de energia fotovoltaica, como nós estamos aqui a dizer, este fenômeno é benéfico ou não? Lógico que é, não? Porque é favorável. Temos mais tempo de produção, porque o Sol incide sobre a Terra muito tempo, e a partir daí o processo também de produção e geração de energia pode levar mais horas. Agora, os equinócios, o que seriam? Os equinócios seriam o contrário. As noites são longas e os dias são curtos. Para países onde simplesmente tem duas, como tem? São duas, não duas estações, que somente tem duas estações. Para países que têm simplesmente duas estações, como Moçambique, quantas estações temos em Moçambique? Duas. Quais são? Verão e inverno. Verão e inverno. No verão, o que acontece? Dormimos pouco, né? No verão, verão? amanhece às 4, se não estou em erro, e Sim. anoitece por volta das 19, quase assim, o sol ainda está só por. Enquanto que no inverno, Sim. amanhece por volta das 5, 6 e anoitece 17, 18. Sim. Isto o que é? No que vínhamos falando entre solstícios e equinócios. Quando é que acontecem os solstícios? No verão. Os solstícios é no verão. E os equinócios? No inverno. No inverno. Onde os dias são curtos e as noites são muito longas. Então, isto também foi muito determinante para o estudo daquilo que é o rendimento e eficiência de um sistema fotovoltaico, tendo em conta que a fonte principal de geração são os raios solares. Quanto mais tempo temos a presença do Sol, isto para todo produtor de energia fotovoltaica, isto é benéfico para ele. E por isso que as grandes centrais fotovoltaicas têm o seu rendimento máximo previsto na elaboração do projeto nesses períodos de solstícios. Por isso, muitos projetos fazem avaliação de rendimento, avaliação do impacto, avaliação daquilo que é o resultado final da produção nos momentos de verão. Porque é no verão onde nós temos a nossa fonte principal em abundância. Contrário aos equinócios, onde os equinócios, na verdade, nós temos este déficit. Temos este déficit de coisa. O Sol amanhece tarde, 7, 8 horas ainda está escuro, 6:30 ainda está escuro. E já 17 horas já está escuro. Então, temos um período muito, muito reduzido da presença do Sol. Ficou clara esta parte, não? Então, nós dissemos que a Terra gira em volta do Sol. E a partir daqui, nós vemos como é que se dão os movimentos nos 4 quadrantes em relação ao Sol. Em relação ao Sol. E é isto aqui. Neste plano, nós temos o Polo Norte e o Polo Sul. Numa representação um pouco mais... Agora, quanto à disposição, a posição da Terra
com respeito ao Sol nos solstícios. Como é que isso se manifesta? Nós temos aqui o Sol, temos aqui o verão, aqui temos o inverno. Temos esta linha, que é o Equador, que divide. Que temos a noite e o dia. Então, aqui temos esse tracejado verde, que nos dá mais ou menos os ângulos de inclinação no inverno e no verão. Qual deve ser a posição, o posicionamento, qual é o posicionamento da Terra em relação ao Sol, para que, na verdade, os raios incidem diretamente sobre a Terra e, a partir daí, produzirmos a energia com maior eficiência, ou naquilo que é o dimensionamento feito no projeto. Temos aqui as declinações e as latitudes. E, lógico, temos aqui os ângulos na noite, no dia, e a coisa está o Polo Norte e Sul. A esfera celeste, temos o Polo Norte e o Polo Sul, temos aqui os solstícios de verão, temos aqui os equinócios no outono. Isto é para países que têm, por exemplo, 4 estações. 4 estações. Tem o verão, o outono, a primavera e o inverno. Aqui estamos a falar dos países da Europa. Nós simplesmente temos 2 estações, que é o inverno e o verão. Coordenadas solares. Coordenadas solares. O Sol está aqui. A Terra está por aqui. Como é que se dão essas distâncias? Isto depois vamos a ver mais adiante e vamos estudar com mais detalhes. Simplesmente era para ilustrar com essas imagens, com aquilo que é a posição do Sol, aquilo que é, na verdade, o posicionamento do Sol ou da Terra em relação ao Sol. Até aqui, estamos juntos, colegas? Sim, docente. Sem se esquecer que estávamos falando sobre a radiação, as condições que influenciam, né? E aqui estávamos para explicar a situação da latitude local e a posição no tempo, onde falamos da inclinação, do eixo imaginário, do qual a Terra gira mediante. Volto a apresentar esta parte, não? Volto ainda a partilhar o que vínhamos falando. Então, o que vínhamos falando, o que acabamos de ilustrar, era sobre a latitude do local e a posição no tempo. Então, estávamos aqui a falar daqui, inclinação do eixo imaginário, do qual a Terra gira diariamente. Os movimentos de rotação da Terra. São estes que acabamos de ilustrar. A trajetória elíptica que a Terra descreve ao redor do Sol, também acabamos de apresentar. E a translação ou revolução. Quando é que se dá um eclipse? Quando é que se diz que temos um eclipse? Temos 2 eclipses, solar e lunar. Já ouviram falar de eclipse, não? Sim. E já viram o próprio eclipse também. Moçambique já aconteceu 2 ou 3 vezes, não sei. Mas que já aconteceu, sim. Isso não temos claro. Não olhamos, docente. Não olharam? Disseram Como? Diziam que não podemos olhar, senão vamos ficar cegos. E não compraram os óculos que era para olhar com ele. Não. Eu olhei sem óculos, e por isso estou a pôr óculos.
De verdade, assim. Brincadeira. Mas pronto, o eclipse também é um fenômeno muito bonito. E eu me imagino quando houve o último eclipse que houve, eu estava ainda aqui em Moçambique, e veio muita gente da Suazilândia, África do Sul, viajaram pessoas de outros países para aqui, para Maputo, e, sobretudo, para os locais ou para os distritos onde poderia, sim, verificar o eclipse na sua totalidade. Por causa da posição ou localização geográfica de alguns distritos, outros viram simplesmente o eclipse parcialmente. Mas havia sítios onde poderia se ver o eclipse na sua totalidade. Na sua totalidade. Então, todos esses fenômenos entram naquilo que é o estudo da radiação solar. As variações são mais intensas nas regiões polares. Nós falamos das regiões polares como uma região crítica de variação no que toca à radiação solar. Por quê? Deixa eu pedir aqui alguém para falar essa parte da radiação solar. Inês, acho que já estava a dizer, não estava a ver a hora de chamar. Estamos conectados, docente. Como? Estamos conectados. Então, nós falamos das variações que são mais intensas nas regiões polares. Por quê? Docente, desculpa, peço para repetir a questão. Ontem, quando falávamos dessas condições todas que incidem sobre a radiação, o último ponto que está aqui, onde dissemos que as variações são mais intensas nas regiões polares. Por que as variações são intensas nas regiões polares? Por que seriam mais intensas nas regiões polares? Porque... Não, também. Não. Sim, Inês? Por causa da diferença de inclinação dos raios solares. Por causa da? Inclinação dos raios solares. Inclinação dos raios solares. Sim. Nas regiões polares... Sim, estava já a dizer? Não, você desculpa, pode falar. Não. Eu simplesmente, o que estava a dizer, eu queria, depois vou voltar a projetar o outro slide, para vermos mais ou menos o que acabavas de dizer. Sim. Sim, até damos exemplo que a Terra que gira em volta do Sol, não o Sol gira em volta da Terra. Então, sim, a Terra gira em volta do Sol. Sim. A Terra gira em volta do Sol e nas regiões polares, pela localização, as regiões polares são aquelas que recebem a radiação em curto ou em muito pouco espaço de tempo, pela sua localização. É por isso que estas regiões polares são consideradas como regiões muito, muito frígidas. E quando se faz presente o Sol, tem sido uma grande movimentação de pessoas, tal, para poderem... Tem sido momentos muito, muito raros. Tem sido momentos muito raros. Então, tínhamos este elemento como também o elemento a ter em conta.
iríamos para o intervalo e voltaríamos para falar das tecnologias solares? Chefe, como é que estamos em tempo? São 12h12. Vamos fazer um intervalo. Vamos fazer um intervalo, né? E voltamos? 12h23. 12h13 agora. Vale. Ok. Pacífico. Então, às 12h23 voltamos e continuamos com a nossa aula. Até já, então.
Sim, turma. Estamos de volta? Alô? Sim, docente. Sim. Vale. Ok. Ontem também passamos assim a revista, falamos das tecnologias solares e acho que foi mesmo por aqui onde terminamos falando sobre a tecnologia solar. E dissemos que as tecnologias solares são amplamente caracterizadas como ativas e passivas. E fizemos essa descrição de que tínhamos as tecnologias ativas e outras que poderiam ser consideradas como passivas. Michele, as ativas, quais são? Nós sabemos que as ativas estavam relacionadas com o uso de painéis fotovoltaicos e coletores solares térmicos, de modo a aproveitar a energia. Finalmente, as passivas, quais eram? Firanete. Firanete me parece que não está. Dulce. Dulce. Docente, sobre as técnicas passivas, nós falamos sobre, por exemplo, a orientação dos edifícios, a forma como nós vamos colocar os painéis de forma que estejam numa direção boa para captar uma boa quantidade de raios solares. Muito bem. Dissemos também que as passivas geralmente não movemos. Porque nas ativas nós podemos alterar a posição, enquanto nas passivas não. Isso é. Então, as técnicas passivas são aquelas que nós aproveitamos estruturas previamente feitas e nós instalamos lá os painéis solares para a geração ou produção de energia. E temos as técnicas ativas, que são aquelas que nós dissemos que podemos direcionar ou mudar o plano de inclinação, seja o posicionamento, o direcionamento do próprio painel, para que possa captar com maior eficiência os raios solares no decurso do dia. No decurso do dia. Então, essa movimentação, nós dissemos que poderia ser feita por técnicas de controle, que nós dissemos que poderia estar um técnico numa sala de controle, e falamos, foi mesmo daí que nós falamos do processo do sistema SCADA, como uma técnica que também facilita o controle remoto das centrais, favorecendo assim o posicionamento, o direcionamento dos painéis para que estejam numa posição de realce e para que possa se produzir com maior eficiência aquilo que é a energia elétrica. E dissemos que entre as técnicas solares ativas está o uso de painéis fotovoltaicos e coletores solares térmicos para aproveitamento ou para aproveitar a energia. Entre as técnicas solares passivas estão a orientação de um edifício para o sol, é o que acabamos mesmo de explicar. Então, dissemos em informações gerais que a energia solar pode ser pode ser utilizada diretamente como fonte de energia térmica para o aquecimento de fluidos, e aqui nós falamos de sistemas de aquecimento de água. Para aquecimento quando a gente fala de aquecimento de fluidos, estamos a falar de aquecimento de águas, não? Aquecimento do próprio ambiente, falamos dos raios solares que incidem sobre as paredes ou as estruturas, e a partir daí uma geração de potência mecânica ou elétrica.
pode ainda ser convertida diretamente em energia elétrica por meio de efeitos sobre determinados materiais, entre os quais se destaca a termoelétrica e a fotovoltaica. Então, este aquecimento pode ser traduzido também em energia elétrica. Quando nós falamos de centrais termoelétricas, que depois havemos de ver, vamos ver como é que se dá esse processo de geração de energia termoelétrica. Então, o aproveitamento da iluminação natural, do calor, do aquecimento do ambiente, determinado um aquecimento solar passivo, decorre da penetração ou absorção da radiação do Sol nos edifícios, reduzindo-se com isso a necessidade de iluminação e aquecimento. Falamos de estruturas ou falamos de arquiteturas sustentáveis, construções de casas que não necessitem muita parede para melhor absorver aquilo que é a iluminação exterior. E aí passamos em revista aquilo que são bons hábitos que temos que criar e cultivar na nossa sociedade, seja nas nossas casas, seja nos lugares onde nós passamos, para que, na verdade, o processo de eficiência energética se torne uma realidade no nosso meio. Tornando-se realidade no nosso meio o processo de eficiência energética, estaríamos também a contribuir para menorar aquilo que é a pressão energética a nível das concessionárias. Então, aqui temos uma aplicação do que acabamos de dizer mais acima. Então, temos os painéis solares aí sobre o teto, sobre a cobertura. Temos aí uma sala de trabalho, imagino eu, um gabinete, um ofício, normalmente simplesmente com uma parede de vidro. Isso é uma necessidade tanto de energia elétrica. E também falamos do aquecimento e tal, que também se pode ver ilustrado. Mas esta imagem nos remete àquilo que é a composição de um sistema fotovoltaico, que depois voltaremos a este ponto de composição do sistema fotovoltaico. Quanto a isso, vamos a ver a explicação. Fala-se aqui que o primeiro tipo, neste caso, seria para aquecimento, mas mais do que aqui, temos aqui uma ilustração de soluções em energia solar. Estamos a falar de um sistema de aquecimento de água por energia solar e outra energia solar energia limpa, né? Energia solar que é considerada energia limpa para iluminação e outros fins. Para aquecimento de água, temos este sistema onde a água fria é bombeada e entra para o painel, sai do reservatório, vai para o painel. Aqui esta água é aquecida. Uma vez aquecida, nós ontem estávamos a falar que entre a água fria e a água quente, qual é que tinha mais peso? Água fria. Água fria. E por isso que aqui o tubo azul, que ilustra a entrada, entra por aqui por baixo. Por quê? A água entra aqui, circula nas serpentinas desse sistema, é aquecido por esta placa que, na verdade, atrai os raios solares e aquece a água aqui por dentro. E quanto mais água vai sendo aquecida, ela vai sendo empurrada, porque a água quente é mais leve em relação à água fria, e a água fria vai ocupando sempre a posição e vai empurrando aqui a água quente. E a água quente, nós vemos aqui esse tubo vermelho, que é, na verdade, armazenada neste tanque, e depois desse tanque, através deste tubo, é distribuída para o uso doméstico. E aqui temos este tubo, que é, na verdade, o respirador. Porque nós sabemos que a água quente, por ser ela leve, ao mesmo tempo, a sua capacidade de
volatilidade é maior. Já experimentaram, e é perigoso, é muito perigoso, colocar água quente num recipiente e voltar a fechar e agitar. O que acontece? Então, tem que ter aqui um respirador. Isto não pode ser um depósito, um reservatório totalmente fechado, porque podemos ter aqui problemas, porque a água quente cria um vapor. E este vapor cria pressão nas estruturas do reservatório. E, por conseguinte, se não tem por onde escapar e respirar, podem causar acidente. Então, aqui temos um exemplo de uma central, temos aqui um exemplo de uma central fotovoltaica. Estes painéis, conforme está a estrutura feita, já mostram claramente que estes giram, são direcionados àquilo que é a posição do Sol. Neste caso, se eles giram, podem se posicionar, seriam ativos ou passivos? Ativos. Ativos. Ativos porque nós aqui, se o Sol, os raios estão deste lado, podemos virar a estrutura e direcionar a esta posição. Só que estes sistemas, a sua construção é um pouco mais dispendiosa. É um pouco mais dispendiosa porque necessita estruturas especiais. E aqui estamos a ver que são centenas de milhares desses painéis. Então, sendo ativo, não é um operário que vem, tem que virar isto para uma posição, tem que girar para uma outra posição, para um ângulo tal. Então, são sistemas, são centrais que nem estes, que são monitorados a partir de um sistema SCADA. Há uma sala de controle que monitora todos esses painéis a partir de uma sala e aqui pode-se direcionar. Então, aqui o conhecimento da meteorologia também conta muito, porque ele tem que saber com que inclinação os raios hoje vão incidir na crosta terrestre. E a partir daí, eles poderem direcionar, dizer, olha, precisamos 45 graus para o norte, mais 45 graus para o sul, e assim sucessivamente. Então, este é mais ou menos um exemplo de uma central fotovoltaica ativa. Uma central fotovoltaica ativa. Então, todo sistema tem seu ponto positivo, seu ponto negativo. Essa é a dinâmica da vida, onde há vantagem, também há desvantagens. Apesar de que algumas são mínimas. Algumas são mínimas, mas estão aí as desvantagens. Então, o que dizemos sobre isso? A energia solar não polui durante o seu uso. Isso é uma realidade. Isso está mais que claro, sabemos que é uma energia limpa, e é isso que estávamos a dizer. Por isso é considerado a capa. É considerada a capa quando se trata de falar de energias renováveis. Quando falamos de energia renovável, o que nos aparece em frente, estamos a ver a energia solar. Pero energias renováveis não só se limitam à fotovoltaica, mas a fotovoltaica assume a capa da energia renovável por este elemento, na verdade, dela ser uma energia totalmente limpa, por assim dizer. Então, por esta genialidade que ela tem de ser totalmente limpa, por ser a capa daquilo de representação daquilo que são as energias renováveis, o seu investimento
o seu investimento em casas domésticas é possível. E as instalações dos painéis solares que captam esta energia é bem fácil, por assim dizer. É bem fácil. Em lugares de difícil acesso. Onde é que se usa mais painéis solares? Onde é que se usa mais painéis solares ou a energia fotovoltaica como uma alternativa do coisa? É simplesmente nas zonas rurais onde a rede elétrica ainda não chegou. Então, tem-se esta como uma possibilidade, tem esta como uma opção para suprir este déficit energético nas zonas rurais. Apesar de que hoje em dia também já aparecem nas zonas urbanas para pessoas, conforme estávamos a dizer, depois voltaremos a falar disso, que nas grandes cidades as pessoas produzem energia, e injetam para a concessionária, vendem para a concessionária. E aqui gostaria de falar um pouco sobre este relógio unidirecional. Este relógio, aqui temos relógio unidirecional e temos relógio bidirecional. Depois vou explicar sobre isso. Que é instalado nas casas e nas residências onde estes se comprometem em produzir energia e injetar esta energia produzida à rede. Uma espécie de venda à concessionária. Tu fazes teu investimento, instalas a tua central, produzes a energia e injetas essa energia para a rede. Porém, os preços são muito elevados. Este é o grande problema. É o grande problema que muita gente hoje, apesar da energia fotovoltaica ser a mais limpa, a mais bela, a mais bonita, então temos este inconveniente dela ser ainda muito caro. Mas é um investimento que inicialmente pode ser caro, mas depois tu tens um sistema autônomo de geração de energia que te pode colocar numa posição de facilidades, te pode colocar numa posição de um produtor, te pode colocar numa posição de um gerador de energia que tu podes também oferecer. E eu falei com vocês como turma, que este também pode ser uma fonte de renda. Tu fazes um investimento, vais numa cidade, vais numa vila, vais num distrito, num posto administrativo, onde, na verdade, tem o potencial de gerar energia fotovoltaica, e tu chegas lá, montas tua central, e ficas tu lá, a EDM. E tu ofereces energia às pessoas. E as pessoas, marcas uma taxa, tens lá a tua central, produzes energia e distribuis energias àquele povoado, àquela população. Claro, colocas tu uma taxa de cobrança, podes colocar lá um contador para ver quanto que gasta cada família, assim como se faz com as faturas de água. Este é um outro campo que deve ser muito, muito, muito explorado. O setor energético deve ser muito explorado. E iniciativas dessas deveriam ser potenciadas, deveriam ser fomentadas para que, na verdade, possamos diminuir aquilo que é a dependência de energias fósseis. Há dias saiu a reportagem que falava de coisa, né, do carvão, as pessoas que usam carvão para aquecimento, para funcionamento, é a única fonte que eles têm de energia. E isso nós sabemos que traz consequências para o ambiente. E uma das consequências são as mudanças climáticas das quais todos nós
estamos a ser vítimas. Abrindo aqui um parênteses, ouviram que já vamos sofrer mais um outro ciclone, não? Acompanharam o noticiário de ontem? Colegas? Não, não sei. Nós vamos sofrer mais um ciclone, sobretudo vai afetar a zona centro e norte, que terá ventos fortes, chuvas locais e tal. Por uma depressão fria que se formou na costa de Madagascar, que depois também vai afetar Moçambique. Pronto. Isso deve estar claro já. O nosso vizinho Madagascar é aquele que nos produz as coisas e depois... Então, esse vizinho temos que estudar bem. Estamos a partilhar muita coisa juntos. Senão, temos que fortificar as fronteiras de modo que os ciclones que são formados lá terminem lá mesmo. Então, é mais ou menos isso. Isso são os efeitos, sobretudo, climáticos resultantes da ação humana. Resultantes da ação humana. Então, nós temos que apostar nesses projetos de geração de energias limpas, sustentáveis, capazes de nos colocar numa posição em que a sustentabilidade seja a palavra de ordem. Então, estamos aqui a dizer que o investimento inicial é muito elevado em relação aos outros meios de energia. Entre comprares um painel ou um kit fotovoltaico completo com inversores, tudo, a 8.000 e comprares um saco de carvão a 1.500, onde que optarias tu? Então, estes investimentos, custo-benefício, é um outro exercício também que tem que se fazer para as sociedades. Inculcar, educar as pessoas com tu podes pagar caro agora, mas este investimento que estás a fazer é um investimento para longa vida, não é um investimento que vais a usar hoje e terminou, é um investimento que te vai acompanhar, é um investimento que vais a fazer para todo um período. E nos lugares mais exigentes, esses equipamentos têm a sua durabilidade. Tu tens lá no catálogo quanto tempo tu vais ficar com aquele material, quanto tempo tu vais amortizar aquele investimento. E isso entra um pouco por uma dinâmica educativa. É necessário educar as sociedades nesta vertente, preparar as pessoas nessa vertente. Então, a sua produção depende da situação atmosférica. Este também é outro inconveniente. Tu não vais montar um painel solar, um sistema fotovoltaico, numa zona que, na verdade, o sol só aparece 2 horas por dia. O resto dos dias está a chover e está nublado. Então, aí é insustentável. Por isso, a importância do estudo de viabilidade. A importância do estudo de viabilidade. Então, as condições atmosféricas. As formas de armazenamento são pouco eficientes. Tu necessitas muitas baterias. Se queres uma produção de uma energia que te vai cobrir um mês inteiro, então tu necessitas, na verdade, de umas boas baterias e um bom dimensionamento. Fazer um bom dimensionamento, saber a potência dos teus painéis, quantos watts vai criar, podem gerar o teu painel, e essa energia gerada, quantas baterias tu necessitas para que possas conservar até o último tostão produzido. Tudo isso é necessário um estudo, tudo isso é necessário um segmento. As formas de armazenamento são pouco eficientes quando comparadas com outras fontes. Podes armazenar 50 sacos de carvão num armazém e vais usando pouco a pouco para aquecimento, à noite, tu acendes o carvão e esteja aí e tal. Então, muita coisa pode ser feita.
Mas o armazenamento de energia fotovoltaica é um pouco limitado. Tu tens 5 painéis, estás a produzir não sei quantos quilowatts, e esses quilowatts te servem para iluminação. Ok? Tens a casa iluminada, consegues carregar telefone, consegues ligar um televisor, mas tu necessitas de aquecimento. Como é que te viras? Tu não podes, por exemplo, ligar uma chaleira. Podes até ligar, mas aí sabemos que as chaleiras, as cargas resistivas, consomem mais. As cargas resistivas têm esta fama de serem consumidores de energia. Então, se tu conheces que o teu sistema apresenta deficiências, não é tão rentável, então aí haveria que buscar uma opção de ver como suprir as outras necessidades energéticas nas quais tu podes usar. Até aqui estamos juntos, colegas? Sim. Podemos avançar, não? Então, conforme eu estava a dizer, onde há vantagens e há desvantagens, como uma das vantagens da energia solar é que ela é renovável. Ela é renovável. Ou seja, nunca acaba. Todos os dias no mundo há sol, em qualquer sítio. Se aqui não há, está a chover, algum sítio no país tem o sol. Então, nunca acaba. É algo que já está seguro, que nunca vai acabar. Você morre, deixa o sol. Então, nunca acaba. É uma energia limpa, ou seja, não gera poluentes para o meio ambiente. Nós estamos sempre a falar do meio ambiente. Para além de que o surgimento, a descoberta de todas essas fontes de energias renováveis, as ditas renováveis, foi mesmo em vista a minimizar os impactos ambientais. A minimizar os impactos ambientais. Então, nós, naquele elenco que fizemos, vimos quais eram amigas do ambiente, quais eram inimigas do ambiente. Então, aí, aqui vê. A energia solar é limpa, ou seja, não gera poluentes para o meio ambiente. Baixo custo de manutenção dos equipamentos usados. Lógico. Qual é a manutenção que você faz no sistema fotovoltaico? Qual é a manutenção que nós precisamos no sistema fotovoltaico? Emelda. Chefe. Qual é a manutenção que nós precisamos no sistema fotovoltaico? Você está falando tipo período de uma manutenção periódica, limpeza dos painéis, seria isso? É que aqui diz que aqui nas vantagens da utilização do sistema fotovoltaico, eles citam aqui baixo custo de manutenção dos equipamentos usados. Então, qual é a manutenção? Na aula passada falamos um pouco sobre essa manutenção, e depois nós vamos ver e voltaremos a falar da manutenção dos sistemas fotovoltaicos depois de falarmos das partes que constituem um sistema fotovoltaico. E aí veremos quais são as partes, na verdade, que necessitam de uma manutenção. Quais são as partes que necessitam de uma intervenção, de uma manutenção preventiva, de uma manutenção coletiva, etc. Mas, em geral, qual é, mais ou menos, a manutenção que pode ser feita, onde fizemos menção? Falamos dos painéis, não é isso mesmo? Sim, sim. Então, nós dissemos que era necessário limpar os painéis. Limpar os painéis. Limpamos por quê? Se eles já estão ao ar livre, pode chover e tal, precisamos de limpar para quê?
Porque mesmo chovendo, há camadas de sujidade que vão acumulando e vão diminuindo a eficiência do painel com o tempo. Isso. Então, é mesmo isso. E nós dissemos aqui baixo custo de manutenção dos equipamentos. Claro que a manutenção é programada em função da dimensão daquilo que é o sistema que você tem montado. É diferente limpar um painel e limpar um parque fotovoltaico. É diferente. E quando é para a limpeza dos parques fotovoltaicos, esta manutenção é feita com máquinas apropriadas, em períodos apropriados. Seguindo todos os requisitos para a execução daquela atividade. Se nós dissermos que os painéis atraem os raios tal, e são, quer dizer que a um dado momento verifica-se um aquecimento no painel. Tu não pode chegar num painel que está quente, porque estava a produzir energia, tu metes lá água fria e tal. Então, dependendo da composição ou da construção do painel, tu podes criar fissuras, tu podes partir, podes quebrar, porque o choque térmico que se dá, o quente, e logo em seguida o frio, pode causar danos no próprio painel. Até que estamos juntos, né? Então, o equipamento pode ser instalado em residências, baixando o custo da conta da energia elétrica. Aqui nós estávamos a falar de pessoas que podem, por exemplo, gerar sua própria energia e, assim, diminuir o custo da tarifa paga às concessionárias. Eu anulo uma parte dos circuitos da minha casa e alimento com a energia na qual eu mesmo produzo. E ponto final. Alimento com a energia que eu mesmo produzo e acabou. Então, esta também é uma das partes que constitui vantagens no uso da energia solar. Desvantagens é que em dias de chuva ou de baixa incidência do sol, os dias nublados, diminui a geração de energia. Lógico. Estávamos aqui a dizer, depende também do posicionamento, do local e tal, e como é que esta geração de energia está sendo feita. No período da noite, os sistemas estão ociosos. No período da noite, tu não podes produzir energia, porque não tem uma radiação solar. É por isso que nós aqui analisamos os períodos, os solstícios e os equinócios. Faz-se um estudo para que, na verdade, acredito que nos solstícios, se for uma central, uma concessionária que deve fornecer energia a um povoado e tal, nos solstícios eu acredito que alargam o número de beneficiários da sua energia. E nos equinócios, na verdade, alguns setores são anulados. E isso acontece em países, em regiões onde a política energética está bem estruturada e que, na verdade, recorrem a essas fontes alternativas para suprir aquilo que é a demanda energética, então, fazem isso. As indústrias funcionam nos períodos de pico de produção e geração de energia. E nos períodos baixos, simplesmente, eles produzem para fins domésticos. Quando nos períodos de alta, eles produzem até para as indústrias e para as residências. E até alargam outros serviços dependentes também da energia, que são serviços que, se calhar, são necessários naquela época de vida. Então, aqui estamos a ver uma
setorização da demanda, uma priorização do consumo. Mas isso passa por uma organização também regional, local, e uma definição clara daquilo que é a necessidade energética. Então, aqui só para dizer que estes sistemas sempre são mais eficazes ou produzem no período diurno, e que noturno os sistemas ficam ociosos. O sistema fica ocioso. Quer dizer, à noite só se gasta, só se consome, e durante o dia se produz. Por isso, se o sistema de armazenamento é limitado, outros colocam sistemas híbridos, que durante o dia tu produzes e armazenas e ao mesmo tempo utilizas diretamente da fonte. Quer dizer, tu estás a produzir, o painel está lá, está a produzir diretamente, estou a alimentar o computador, estou a alimentar a geleira, estou a alimentar... E chega à noite, desligo o que funcionou durante o dia e uso simplesmente a energia armazenada para um certo tipo de cargas que não vai me demandar, não vai me pedir muito, não vai me gastar muito daquilo que são as reservas feitas nos meus acumuladores. Então, temos aqui como inconveniente os períodos mortos, nublado, no período da noite. E, claro, o custo para a compra da instalação dos equipamentos ainda é alto, não só no Brasil, em Moçambique, nos Estados Unidos, por ser uma tecnologia que está a aparecer hoje em dia e que está ganhando muito campo. E Moçambique é exemplo disso. Já temos várias centrais instaladas fotovoltaicas a nível nacional, e temos outras políticas ainda energéticas que vão sendo implementadas para fazer jus àquilo que é o compromisso no qual o país se propôs de ser um pioneiro na exportação ou venda de energia elétrica. E nós temos capacidade disso. Só que esta capacidade que nós temos também deve ser acompanhada com uma forte formação de pessoas, técnicos, que possam trabalhar nessas usinas todas que vão ser implementadas. Temos aquela fábrica de painéis solares em Beleruane, na FUNAI. Foi um sucesso durante um tempo. Mas iniciativas dessas necessitam de um protecionismo. Porque se Moçambique tem uma fábrica de produção de painéis, eu, como país, tenho que saber quais são os materiais que eu necessito para produzir um painel solar. Porque se eu monto uma fábrica cuja matéria-prima sou dependente, tudo tem que vir de fora. A rentabilidade, o sucesso dessa fábrica não vai estar nos moldes nos quais eu desejo. E isso vai fazer com que eu permita a porosidade, fazer com que outros produtores que estão à minha volta possam introduzir seus painéis e vender no meu mercado. E por isso nós encontramos aqui em qualquer sítio painéis solares, estão à venda, inversores, não sei o quê. Tu vai buscar qual é a origem daqueles painéis. Nós temos uma fábrica aqui. Serão esses painéis fabricados na nossa fábrica, daqui de Moçambique, aquela de Beleruane, lá no Parque Industrial? Se for, estamos em bom caminho, porque teremos o orgulho de consumir o produto nacional. Então, este é um outro ramo que carece de uma reflexão nossa
Estas tecnologias que são boas, que já provamos, que são sustentáveis, são amigas do ambiente. Então, é necessário que a aquisição, os materiais sejam produzidos localmente para que o acesso não seja onoroso para aqueles que, na verdade, necessitam de ter energia, não podem ter de outro sítio, mas simplesmente dependem, pura e simplesmente, e podem criar meios de conseguir esses materiais e, a partir daí, eles conseguirem ter um sistema energético instalado em sua própria casa e poderem ter os mesmos direitos de fornecimento de energia como todos aqueles que vivem nas zonas urbanas. Nós fizemos, na verdade, falamos disso logo no início, a eletrificação rural, quando falávamos de eletrificação rural. E nós todos sabemos quais são os impactos positivos que isso pode trazer para as comunidades, para as zonas rurais. Então, para dizer que planificar, projetar um programa deste, de eletrificação rural, ou de promoção, ou de fomento energético, é necessário que haja uma cadeia. Quando nós falamos de energias renováveis como solução para as zonas onde, na verdade, ainda não chegou a energia convencional, por assim dizer, é necessário que nós façamos aqui uma combinação de esforços para que esta combinação de esforços resulte no sucesso daquilo que nós projetamos e programamos. E este sucesso passaria, na verdade, esse sucesso passaria na criação de condições para que estas pessoas tenham acesso a material, tenham acesso a estes sistemas, tenham acesso a técnicos que possam lhes ajudar a instalar e manter os sistemas. E, sobretudo, uma educação de como usar estes meios de uma forma eficaz e eficiente. Caros colegas, até aqui, alguma dúvida, pergunta? O que ficou, na verdade, na próxima aula, vamos falar da estrutura, dos componentes, conforme fizemos quando falávamos da energia eólica, vimos os componentes. Aqui também vamos ver os componentes do sistema fotovoltaico. Os componentes do sistema fotovoltaico e quais são, mais ou menos, as condições para a sua instalação. Como é que se instala? E, na verdade, este tema vai nos levar a uma prática, porque nós temos que ver, tocar, pegar essas coisas, ver o que é um controlador fotovoltaico, ver o que é um inversor, quais são as características desse inversor, as baterias, conforme podemos ver aqui nesse esquema. Temos aqui um controlador de carga. Este controlador me dá a relação daquilo que eu estou a produzir e daquilo que eu estou a consumir, com que velocidade eu estou a consumir. Do controlador eu vou para as baterias, são aqui as baterias, o número 3. Das baterias eu tenho um inversor, porque aqui nas baterias, o que eu tenho aqui? Tenho corrente alternada ou corrente contínua? Colegas? Tenho contínua aqui. Então, preciso de um inversor para que estes 24 volts que estão aqui sejam elevados e convertidos em corrente alternada, 220 na saída, para que, na verdade, eu possa alimentar uma geleira, um computador, um televisor. Depois falaremos mais adiante sobre cada um dos elementos, com mais detalhes. Não sei se há alguma dúvida, pergunta. Penso que falta pouco, não faltam simplesmente, no meu relógio, 2 minutos.
Alguma dúvida, colegas? Não, docente. Não. Ok. Chefe? Docente, Eu. peço para mandar o PDF de hoje e os livros que o docente disse que havia de mandar. Tá bom, eu vou fazer aqui. Está? Amanhã estaremos juntos de novo. Sim. Amanhã estaremos juntos às 8h10. Espero que será na mesma sala. Depois vou confirmar com o chefe. Acho que será na mesma sala. Eu vou criar o coisa e partilho convosco a ideia. Tá bom? Sim, docente. Chefe, estás aí? Estou aqui. Docente, chegou a fazer o controle das presenças. Porque isso é uma antecipação, senão ainda ficamos com falta de dia 16. Docente fez? Em algum momento. Aqui eu estava a ver sim a lista, mas também como esta sessão, eu tenho que, como estou tela remotamente daqui, mas vou fazer a chamada e depois vou preencher uma coisa. Depois tenho que ir ao átrio pedir para preencher o dia 16. Sim. Pedir a lista de presença. E a aula da manhã também não sei como será para a questão do preenchimento de coisa, né? Acho que a aula da manhã não será preciso controle de presença. Da manhã não será preciso. Então, esta de hoje, eu vou pedir ao átrio para que, na verdade, na segunda-feira, eu, como vou à instituição, a partir de lá já preencho as reposições. As antecipações. Vou pedir a lista das antecipações. Então, chefe, o que eu vou pedir é que, na verdade, registres a aula de hoje como dada e contextualizes que é a aula do dia tal, para que já no horário, quando eu for para lá pedir a lista, eles coloquem já a aula da data lá, que é a aula da segunda-feira, 16, não? Sim. Essa é a aula de segunda-feira, 16. É isto. Depois, a seguir, vamos ter a aula de terça-feira. Quarta-feira, 18. Na antecipação? Sim, antecipação. Antecipar quarta-feira, 18. Então, o que eu vou fazer? Vou pedir a ela para que me passe já uma lista de presença das antecipações e, a partir daí, já vamos marcando as presenças. Hoje acho que estávamos todos, ninguém faltou. Acredito que sim, somos 38. Estamos todos. Eita. Então, se não há mais, muito obrigado pela atenção. Desejo-vos um bom final de semana, que amanhã nos vemos às 8h10. Sim. 8h10. São 40 minutos. Depois para você depois confirmar o ID e mandar para o grupo. Sim, eu ainda passo pela instituição hoje, porque ontem, depois da aula, acabei deixando o meu flash com toda a matéria lá. Mas depois alguém recuperou e deixou lá no átrio, então tem que passar a levar. E é lá onde estão os livros, está tudo isso que eu tenho que mandar para vocês. E vou fazer a questão de mandar ainda hoje, se me der tempo. Caso não, amanhã, depois da aula da manhã, eu os passo tudo. Os livros, muitos livros que tenho estão em espanhol. Agora, se alguém quer exercitar nisso, eu vou vos dar. Na verdade, vou ficar um pouco reticente nisso, mas o que vou fazer eu vou vos dar, porque eu acredito que vocês, daqui a mais um ano, até terminar o curso, já estarão a falar espanhol, já estarão a ler em inglês. Então, eu vou vos dar esses livros. Eu sei que futuramente vocês vão falar espanhol e inglês e vão de ler esses livros e vão vos servir como futuros engenheiros. Ok, turma? Muito obrigado. Já? Então, nos vemos amanhã às 8h10. Eu vou confirmar o ID e partilho convosco. Até. Muchas gracias.